Turquia. Começa agora a Liga Now. Portugal se empatou a 2-2 frente à Hungria. Ronaldo bisou e tornou-se o melhor marcador de sempre em qualificações para mundiais. No total da carreira tem agora 948 golos. Nunca é demais falar de Ronaldo, elogiar Ronaldo. A carreira é impressionante e voltou a entrar para a história. Antes disso, a Hungria assustou logo no início do jogo. 8 minutos apenas e Szalai fez 1-0 na sequência do pontapé de canto. Portugal arregaçou mangas e foi em busca do gol do empate. Aqui entrou o capitão em cena. A partir do minuto 22, melhor marcador da história de qualificações para mundiais. É impressionante, façam mais recordes porque Ronaldo vai quebrá-los a todos. Mérito também para o cruzamento de Nelson Semedo. Ronaldo não deixou Portugal ir empatado para os balneários. Bisou já quase no apito do árbitro. Mais uma bela assistência, desta vez foi de Nuno Mendes para mais um belo golo sem deixar cair de primeira por parte de Ronaldo. Portugal em vantagem e com caminho aberto para um possível apuramento já nesta jornada. Na segunda parte ficou perto o terceiro golo por 2 vezes em poucos minutos. Primeiro, Rúben Dias acertou no poste com um grande remate potente. Depois chegou da mesma forma Bruno Fernandes, remate colocado, menos força, mas a pontaria foi a mesma no poste. Não estava fácil chegar ao golo que deixasse os portugueses mais tranquilos. João Félix e Francisco Conceição entraram aos 62 minutos e em conjunto estiveram perto do golo. Cruzamento de Conceição e o guarda-redes defendeu muito bem o cabeceamento de João Félix. E pronto, no final, lá se foi a festa. A Hungria chegou ao empate já na compensação. A estrela da companhia, Szoboszlai, fez o 2-2. O apuramento está perto, mas ainda não está garantido. No grupo de Portugal, a Irlanda venceu a Arménia por 1-0 e subiu ao terceiro lugar. Já a Inglaterra goleou a Letónia e carimbou a passagem ao Mundial. Os três deram hipótese ao Tony carimbar o passaporte para o Mundial. Em estilo, aos 26 minutos, Gordon cortou para dentro e o remate do avançado do Newcastle só parou no fundo das redes. Aos 44 minutos foi a vez do capitão fazer o gosto ao pé. Harry Kane, já se sabe, é letal perto ou longe da baliza. Remata à entrada da área e 2-0 no marcador. 2 minutos depois, a Inglaterra teve uma grande penalidade assinalada a favor. O VAR não deixou passar um agarrão a Harry Kane no interior da área. O árbitro voltou atrás de forma imediata e apontou para a marca. Chamado a converter, o goleador inglês do Bayern não desperdiçou. 3-0 era o resultado ao intervalo. A segunda parte abriu com o gol da Letónia, mas na baliza errada. Tony Zeves desviou a bola para dentro da própria baliza e fez um autogolo. 4-0 no marcador. Aos 86 minutos, a seleção dos Três Leões fechou o resultado. Eze serpenteou e rematou forte para o 5-0. Inglaterra já tem bilhete para o Mundial. No grupo de Portugal, a Irlanda manteve a esperança viva. Frente à Arménia, a equipa da casa ficou em vantagem numérica aos 52 minutos. Agressão de Barsegian sobre um jogador irlandês a ser penalizada com o cartão vermelho direto. Os irlandeses aproveitaram e aos 70 minutos fizeram o gol da vitória. Ivan Ferguson de cabeça a dar 3 pontos importantes na luta pelo Mundial. Por último, a seleção italiana também venceu e somou 3 pontos preciosos na perseguição à Noruega. Em cima do intervalo, Retegui sofreu falta na área. O avançado, que agora atua em solo árabe, cobrou de forma certeira o penalti, que acabou por dar o 1-0 à equipa comandada por Gattuso. Na segunda parte, novo gol do italiano e bis para Retegui. Roubo de bola do avançado, que depois, com uma finalização absolutamente sublime, dobrou a vantagem dos italianos no marcador. Nos descontos, a Squadra Azzurri fechou o resultado. Mancini, de cabeça, a fazer o 3-0 no marcador. A Itália está no segundo lugar do grupo I. O sportinguista Kosharashvili marcou o golo da Geórgia na goleada sofrida na Turquia por 4-1. Os georgianos ficam a precisar de um milagre para ainda sonharem com o play-off de acesso ao Mundial do próximo ano. Com o ex-Benfica Aktürkoğlu a titular, a Turquia atropelou por completo a Geórgia. A seleção turca inaugurou o marcador aos 14 minutos com Yildiz a fazer um chapéu a Mamardashvili. Os turcos não abrandaram e o segundo gol surgiu com naturalidade aos 22 minutos. Marcou Demiral de cabeça na sequência de um canto. Ainda houve tempo para mais um gol da Turquia na primeira parte. Akgün assinou o 3-0 num lance de insistência. O resultado chegou a números de goleada aos 52 minutos, altura em que Demiral bisou na partida
partida. Esteve em grande o central da Turquia, aqui a fazer o 4-0. A Geórgia ainda conseguiu reduzir diferenças por um jogador bem conhecido dos sportinguistas. Kosharashvili fez o 4-1 final. A Turquia fica assim mais perto do play-off de acesso ao Mundial, com mais 6 pontos do que a Geórgia. Neste grupo E, a Espanha é quem lidera depois de uma nova vitória confortável. Com o portista Samu no 11 inicial, o primeiro gol da partida surgiu aos 35 minutos. Marcou Mikel Merino. Ao intervalo, o selecionador espanhol Luís de la Fuente decidiu trocar Samu por Borja Iglesias. Coincidência ou não, na segunda parte, Espanha teve mais facilidades para chegar ao gol. Aos 57 minutos, o bis de Mikel Merino. O 3-0 surgiu aos 79 minutos. Chernev, central búlgaro que joga no Estrela da Amadora, marcou na própria baliza. Mas a contagem só ficou fechada aos 92 minutos, com Oyarzabal a fazer o 4-0 de penalti. Números impressionantes de Espanha, que tem 12 pontos em 4 jogos, 15 golos marcados e nenhum sofrido. Noronha Lopes vai avançar com processos judiciais caso o seu passado na empresa McDonald's seja colocado em causa. A notícia foi avançada em primeira mão pelo subdiretor do jornal Record, Vítor Pinto, em direto no programa Record na Hora, ontem, aqui no NAU. Noronha Lopes pretende repor o seu bom nome e salvaguardar a reputação e a tranquilidade familiar. O candidato à presidência do Benfica sentiu-se atingido pelas notícias dos últimos dias, motivo pelo qual optou por clarificar os benfiquistas com transparência, mostrando as declarações de rendimentos na CMTV. Caso novos dados sejam lançados para o espaço público, a opção de Noronha Lopes, sem hesitação, será o recurso aos tribunais. A BTV divulgou ontem entrevistas aos 6 candidatos à presidência do Benfica. Cada entrevista teve a duração de 30 minutos. Rui Costa, João Noronha Lopes, Luís Filipe Vieira, João Diogo Manteigas, Martim Mariés e Cristóvão Carvalho tiveram pela primeira vez tempo de antena no canal do Benfica. As entrevistas tiveram todas a mesma estrutura. Os pontos basilares foram a questão da remuneração dos presidentes, o projeto desportivo para o futebol e também para as modalidades, o aumento da dívida do Benfica e ainda a apresentação dos elementos que compõem cada candidatura e as respectivas funções. Mas cabe a responsabilidade da direção. Cabe à direção do Benfica proteger o treinador e os jogadores. As 6 candidaturas às eleições presidenciais do Benfica foram todas aceites e a ordem já se encontra definida. A mesa da Assembleia Geral do Benfica emitiu uma nota de comunicado na qual dá conta de alguns pontos para as eleições, marcadas para o dia 25 de outubro. O voto para as eleições será tradicional, ou seja, físico, após a oposição ao voto eletrónico das listas encabeçadas por João Ferreira Leite, João Diogo Manteigas e João Noronha Lopes. As listas dos candidatos à presidência do Benfica já têm uma ordem definida. A candidatura do presidente Rui Costa é a lista G. Já João Noronha Lopes ficou com a lista F. O antigo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, está com a lista E. Martim Lima Maier com a lista B. João Diogo Manteigas com a lista C. E Cristóvão Carvalho com a lista D. Por fim, a lista A é de João Ferreira Leite, que se candidata à mesa da Assembleia Geral do Benfica. O Benfica atrasou-se a fazer queixa de Alan Varela e não agiu a tempo da reunião do Conselho de Disciplina. Segundo o jornal O Jogo, depois de o Futebol Clube do Porto ter apresentado queixa de Pavlidis por agressão a Gabri Veiga, o Benfica decidiu também agir contra Alan Varela por considerar que deveria ter sido expulso pela falta cometida sobre Sudakov ao minuto 77. No entanto, um atraso da estrutura do Benfica na formulação da queixa fez com que esta não entrasse na Federação em tempo útil da última reunião do Conselho de Disciplina. Ainda assim, o clube liderado por Rui Costa acredita que ainda vai a tempo e que Alan Varela vai ser penalizado. Luque Bacchio vai voltar fresco ao Benfica depois da pausa para as seleções. O extremo voltou a não sair do banco da Bélgica na vitória contra o país de Gales. Depois de já não ter sido utilizado no empate com a Macedónia, no norte, Luque Bacchio regressa assim fresco ao Seixal. O jogador não somou qualquer minuto pela Bélgica, o que são boas notícias para o Benfica e também para José Mourinho, até porque passou o começo da época a recuperar de uma lesão e pode assim ser utilizado pela equipa técnica já no próximo jogo, que será frente aos Chaves para a Taça de Portugal. O ex-Sevilha, de 28 anos, leva pelo Benfica um total de 4 encontros com uma assistência.
Manu Silva já treina no relvado, ainda que à parte do restante plantel. Foi uma das grandes novidades do treino do Benfica na tarde de ontem. O médio fez treino individualizado e está na última fase de recuperação da grave lesão no joelho esquerdo. A previsão do Departamento Médico do Benfica é de que Manu Silva possa regressar à competição no decorrer do mês de novembro. Isto significa que deverá estar apto a tempo do derby frente ao Sporting. De qualquer forma, Manu precisa de ganhar ritmo e nem a equipa técnica nem o jovem jogador querem queimar etapas. Sudakov também esteve no relvado do centro de treinos do Benfica. O médio apresentou-se apenas com uma fita no ombro esquerdo, mas fez treino individualizado. Sudakov, recordo, foi dispensado da seleção da Ucrânia após ter sofrido um traumatismo no ombro no jogo frente à Islândia. Na altura, o jogador do Benfica até partilhou uma fotografia nas redes sociais com uma proteção, o que gerou algum alarme nos benfiquistas. Foi, entretanto, reavaliado pelo Departamento Médico do Benfica e treinou à parte do restante grupo e está em dúvida para o jogo da Taça de Portugal frente aos Chaves. José Mourinho levou um banho no treino do Benfica. Tudo aconteceu enquanto o plantel treinava e o treinador dava instruções aos jogadores. Um dos regadores do relvado do Seixal ligou-se e atingiu em cheio a cara do José Mourinho, como podemos ver nestas imagens captadas pela nossa equipa de reportagem. Apesar de um momento insólito, o treinador do Benfica reagiu com naturalidade e boa disposição, com algumas trocas de risos com os jogadores que estavam por perto. Ao longo de todo o treino, Mourinho mostrou-se sempre bastante enérgico, transmitindo constantes informações aos jogadores. Morten Hjulmand deve ser poupado no jogo da Taça de Portugal frente ao Paços de Ferreira. Segundo o jornal Record, Rui Borges deverá gerir a equipa no jogo da Taça de Portugal e uma das poupanças deve ser precisamente o capitão. Hjulmand chega a meio de outubro, já com o recorde de minutos batido, ou seja, em 15 jogos já disputados esta temporada, 11 no Sporting e 4 na Dinamarca, o médio somou 1.304 minutos. Há precisamente um ano levava apenas 971. Face a este ritmo competitivo e por ser uma peça fundamental na equipa de Rui Borges, o treinador deverá poupá-lo no jogo da Taça de Portugal, voltando a utilizá-lo na quarta-feira frente ao Marselha para a Liga dos Campeões. O Sporting vai lançar brevemente um documentário sobre os bastidores da dobradinha que tem Ruben Amorim e Gyökeres entre os protagonistas. Através do teaser já partilhado pelo Clube de Alvalade, é possível ver imagens e testemunhos inéditos dos principais protagonistas. Num dos momentos já divulgados, o capitão, Hjulmand, admite mesmo que foi uma época arrepiante. No momento em que surge Gyökeres, o avançado diz que às vezes é mais fácil falar do que fazer. A despedida de Ruben Amorim é também um dos momentos marcantes deste documentário, com muitos abraços no balneário. Ioannidis tem o 11 à vista no Sporting depois de uma boa exibição com uma assistência pela Grécia. O jornal Record avança que Luís Soares vai regressar em cima do jogo para a Taça de Portugal no sábado, o que abre a via verde a Ioannidis. O colombiano enfrenta o Canadá esta madrugada nos Estados Unidos. Depois tem ainda uma viagem transatlântica por realizar. A deslocação e o desgaste associado colocam em causa a disponibilidade da habitual referência do ataque e Ioannidis agradece. O reforço do Sporting está esfomeado por minutos. Está agora em vista uma oportunidade contra o Paços de Ferreira. Depois de 2 jogos ao serviço da Grécia, o avançado vai estar na Academia de Alcochete quando a equipa voltar aos treinos. Vítor Gyökeres diz que a prestação da Suécia na fase de qualificação para o Mundial está a ser um fiasco. O ex-jogador do Sporting deixou duras críticas aos companheiros de seleção após a derrota com o Kosovo por 1-0. Em declarações à imprensa sueca, Gyökeres disse que a Suécia teve azar com a Eslovénia e com a Suíça, mas que nos 2 jogos com o Kosovo não mereceu nada. O agora jogador do Arsenal ainda não marcou qualquer golo nesta fase de qualificação para o Mundial 2026. A Suécia está na última posição do Grupo B com apenas 1 ponto.
André Vilas-Boas ficou em lágrimas ao recordar Jorge Costa. O presidente do Futebol Clube do Porto não conseguiu conter a emoção quando voltou a lembrar o momento da morte do antigo diretor do clube. André Vilas-Boas revelou, e passo a citar: "Às vezes sou invadido por diferentes sentimentos, por o ter trazido de volta a esta casa, de o ter perdido aqui, da forma que foi, nos meus braços." O presidente do Futebol Clube do Porto disse ainda que Jorge Costa deixou um legado impressionante no clube, de carisma e de vitórias, e que os vai inspirar para serem campeões. Jorge Costa foi homenageado com a atribuição do nome do antigo capitão ao Centro de Treinos do Futebol Clube do Porto. O antigo Olival é, a partir de agora, o Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa. Num momento de muita emoção, André Vilas-Boas anunciou a mudança numa cerimónia em que esteve presente a família de Jorge Costa, que faria 54 anos. A equipa técnica de Francesco Farioli e o plantel também estiveram na homenagem ao antigo capitão. Jorge Costa, recordo, morreu no passado dia 5 de agosto, aos 53 anos, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória. Alan Varela foi confrontado com a ameaça da queixa do Benfica sobre si, depois de um lance com Pavlidis no Clássico. O médio argentino, numa entrevista ao jornal A Bola, desvalorizou o processo disciplinar e disse que cada um tem uma opinião. O jogador entende que houve muitas jogadas em que talvez não tenham sido assinaladas faltas a favor do Futebol Clube do Porto. Reforça ainda que esse jogo já faz parte do passado e que por isso não ganha nada em falar sobre o assunto. Com muitos jogos fora de casa a aproximarem-se, Alan Varela já está a pensar no próximo encontro, até porque quer ganhar todas as partidas. Rodrigo Mora e Giovanni Kenda marcaram na goleada da seleção sub-21 de Portugal por 11-0 sobre Gibraltar. Aos 8 minutos, Travassos faz o 1-0. E marca Portugal. O primeiro gol de Portugal, minuto 8. Aos 11 minutos, Gustavo Varela faz o 2-0. Tinha marcado no jogo anterior em primeira finta. Aos 28 minutos, Rodrigo Mora faz o 3-0. De pé esquerdo, bola na área, cabeceamento e golo. E golaço do miúdo outra vez. Boas notícias que vêm de Gibraltar. Aos 51 minutos, Fábio Baldé faz o 4º para Portugal. Portugal faz. Fábio Baldé. Aos 56 minutos, 5-0 devido a um autogolo de Gibraltar. Mateus Fernandes faz o 5-0. No minuto seguinte, Gabriel Braz faz o 6-0 para Portugal. O 6-0. Mateus outra vez. Não, parece-me que... Aos 67 minutos, bis de Gustavo Varela e 7-0. Que jogada! Aos 70 minutos, Chermiti faz o 8-0. Segunda assistência no jogo para Chermiti. Aos 83 minutos, bis também para Travassos e 9-0. Aos 90 minutos, Gustavo Sá faz o 10-0 de penalti. Não teve qualquer hipótese, lançou-se, mas a bola já... Nos descontos, Kenda finaliza a contagem com este gol. Em 2021, frente ao Liechtenstein, tá 2. Ora veja, vai dali. A seleção nacional empatou a 2 golos com a Hungria e adiou a qualificação para o Mundial do próximo ano. A equipa de Roberto Martínez entrou a perder. Logo aos 8 minutos, Szalai coloca a Hungria em vantagem. A partir daí, a seleção começou a atacar. Cristiano Ronaldo empatou o jogo aos 22 minutos, depois de um passe de Nelson Semedo. Já na compensação da primeira parte, assistido por Nuno Mendes, Ronaldo carimbou a reviravolta no marcador. O golo número 948 da carreira do capitão da seleção. Numa segunda parte, em que Portugal acertou por 2 vezes no poste, a Hungria estragou a festa na compensação. Szoboszlai empatou aos 90+1 e selou esse empate. Fica assim adiado o apuramento da seleção para o Mundial, com 2 jogos ainda por disputar. E vamos agora à nossa conversa aqui em estúdio. Comigo já tenho o José Nunes. José, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Que análise é que fazes a este resultado, a este empate, já em tempo de compensação? E também aos espectadores do NAU.
Eu diria que estes 2 jogos que Portugal realizou no Estádio de Alvalade num curto espaço de tempo, primeira vitória por 1-0 sobre a Irlanda e agora este empate concedido frente à Hungria, aos 90 minutos estávamos apurados para o Campeonato do Mundo, 2 minutos depois não, vamos ter de aguardar pelo match point para a próxima jornada que terá lugar em novembro. Eu diria que, em termos globais, não foram 2 bons jogos da Seleção Nacional Portuguesa. Acho que se exigia mais a uma equipa que acabou de ser vencedora da Liga das Nações, com grande autoridade, numa Final Four que tinha equipas fortíssimas. Derrotámos a Alemanha em casa, derrotámos a Espanha na final. E o que é facto é que, perante adversários que, com todo o respeito, não têm a mínima comparação com a Seleção Portuguesa, a jogar em casa, com o Estádio de Alvalade 2 vezes cheio, contra a Irlanda, fizemos um jogo muito fraco. Ontem melhorámos, creio que o resultado acaba talvez por não ser justo para a Seleção Portuguesa, mas o que é facto é que começámos mal e acabámos pior. Este jogo de ontem, começámos por levar um golo num lance que não é muito habitual em Diogo Costa, acontece aos melhores. Depois, Ronaldo, o melhor em campo. Fez um grande jogo, o capitão da Seleção Portuguesa. Foi o melhor em campo, na tua opinião? Foi. Claramente merecia mais réplica do coletivo da Seleção Portuguesa. Teve uma grande performance. Enquanto esteve em campo, foi claramente o jogador que mais destacou. 2 belíssimos golos, com o tradicional faro que ele tem pelo golo, 948. As coisas estão a andar muito rápidas em direção aos 1000 golos. Mais um recorde, o jogador com mais golos em fases de qualificação para mundiais, e de facto fez uma bela partida. No caso da seleção, o que me pareceu é que, desde logo, do ponto de vista defensivo, nós estivemos ao nosso nível, consentimos 2 golos que não deveríamos ter consentido. O segundo golo, já fora de horas, em compensação, acaba por ser um bocado caricato. A bola passa por 3 ou 4 jogadores por entre as pernas, a maior parte deles atravessa a área paralelamente à linha de golo até aparecer Szoboszlai, a estrela da seleção húngara, a marcar o golo. É preciso dizer que a Hungria fez um bom jogo frente a Portugal. E grandes defesas também, até porque houve ali vários remates da parte de Portugal também. Sim, do guarda-redes e do poste também. Exato, guarda-redes e do poste. Por isso eu dizia no início da minha resposta, Vânia, que o resultado acaba por ser injusto para a seleção portuguesa, mas até socorrendo das próprias palavras de Palhinha no final do jogo, pusemos-nos a jeito. A parte final não é boa, muitas vezes Martínez é acusado de algum imobilismo por jogarem sempre os mesmos, desta vez talvez tenha mexido mais. É verdade que Portugal poderia ter... Que mexidas é que consideras que possam ter sido desnecessárias? Ou que seriam evitáveis? Olha, eu vou-te dar um exemplo. Acabámos o jogo com um tridente ofensivo com Francisco Conceição, Félix e Palhinha. Gonçalo Ramos. Não, exatamente, Gonçalo Ramos, sim. Nada a dizer, são 3 grandes jogadores. A questão é que nos corredores deixaste de ter os jogadores que apoiassem os laterais. Num momento em que a Hungria, evidentemente, sem nada a perder, tentou chegar ao golo. E o que é facto é que a Hungria, durante o jogo, rematou muitas vezes à baliza de Portugal. Não é normal que nós tenhamos esse tipo de concessão aos adversários. E, de facto, 2 jogadores que são muito bons com bola, mas não são tão bons no momento da recuperação. Claro que é muito fácil falar depois, não é? A verdade é que, com certeza, Roberto Martínez, obviamente, fez as alterações com a melhor das intenções, mas realmente creio que as coisas não funcionaram bem, também deste ponto de vista. Para, saiu o Rubén Neves, entrou Palhinha na parte final do jogo e ficámos no meio a defender com 2 jogadores, Vitinha e Bernardo, o trio de meio campo. Foi constituído por estes jogadores, Palhinha, um jogador muito forte e corpulento, mas Vitinha e Bernardo já desgastados pelo jogo. São jogadores, enfim, com uma dimensão física que talvez não fosse a mais aconselhável para a parte final do jogo. A Hungria é uma equipa com muitos quilos e muitos centímetros, claramente superior à seleção portuguesa, e isso acabou por se refletir, por exemplo, no lance do primeiro golo, onde estranhamente aparece Bernardo Silva a marcar o Salah, que é central húngaro, que tem 1,92 m, mais 20 centímetros do que Bernardo. É verdade que antes disso Diogo Costa não deveria ter falhado a abordagem ao lance, mas eu diria que fica um amargo de boca em função
daquilo que deveriam ter sido estes 2 jogos, desde logo do ponto de vista exibicional. Do ponto de vista do resultado, este jogo até foi melhor do que o da Irlanda, em termos exibicionais, mas o resultado acabou por ser penalizador. Portanto, fica tudo adiado para o jogo de Dublin em novembro. Exatamente. Olhamos agora para Noronha Lopes. Vai avançar com processos judiciais caso o seu passado na empresa McDonald's seja colocado em causa. A notícia foi avançada em primeira mão pelo subdiretor do jornal Record, Vítor Pinto, em direto no programa Record na Hora, ontem, aqui no NAU. Noronha Lopes pretende repor o seu bom nome e salvaguardar a reputação e a tranquilidade familiar. É um tema em destaque a seguir a um curto intervalo. Até já. Estamos de volta com a Liga NAU. Noronha Lopes vai avançar com processos judiciais caso o seu passado na empresa McDonald's seja colocado em causa. A notícia foi avançada em primeira mão pelo subdiretor do jornal Record, Vítor Pinto, em direto no programa Record na Hora, ontem, aqui no NAU. Noronha Lopes pretende repor o seu bom nome e salvaguardar a reputação e a tranquilidade familiar. O candidato à presidência do Benfica sentiu-se atingido pelas notícias dos últimos dias, motivo pelo qual optou por clarificar os benfiquistas com transparência, mostrando as declarações de rendimentos na CMTV. Caso novos dados sejam lançados para o espaço público, a opção de Noronha Lopes será, sem hesitação, o recurso aos tribunais. José, acreditas que esta polémica poderá, de facto, trazer aqui algumas consequências para a eventual eleição de Noronha Lopes? Não, acredito desde logo que quando João Noronha Lopes resolveu assumir o risco de expor a sua vida pessoal e profissional publicamente, outras situações poderiam aparecer do ponto de vista em que quem estiver mal intencionado ou quem de alguma forma não quiser que ele seja presidente do Benfica terá sempre objeções e problemas e questões para levantar e colocar a partir do momento em que ele fez aquele striptease financeiro, para utilizar uma expressão que já foi muitas vezes utilizada. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui que, percebendo as razões pelas quais ele o fez, acho que é uma lástima que isso tenha de acontecer, ou que tivesse de acontecer. Ele teria escrutínio, achas que é demasiado? Absolutamente, Vânia, repara bem. Nem na classe política as coisas chegam a este ponto. Normalmente as declarações de interesses são colocadas em sede própria e não são do domínio público. Neste caso específico, para ser presidente de um clube, por muito importante que o clube seja e é, por ser a força social que efetivamente o Benfica é, eu acho que se chegou a um ponto talvez desproporcionado em relação à importância que o cargo inegavelmente tem. Mas também é verdade que o bom nome, a reputação e a honra de João Noronha Lopes terão sido colocados em causa quando se começou a levantar esta questão. Bom, ele quer ir para o Benfica porque defende que deve ter um salário de acordo com os estatutos do clube e assim quer resolver a sua vida do ponto de vista profissional, quando na verdade facilmente se percebe que estamos na presença de um homem com muito património financeiro. Mas digamos que é uma situação que eu acho que acaba por ser constrangedora, percebes? Para toda a gente, até para mim, que assisti à entrevista. E imagino o que é que ele deve ter sentido, ele e a família dele, quando se viram obrigados a fazê-lo. E acho que ele só o fez por querer muito ser presidente do Benfica. É de facto um desígnio de vida que aparentemente ele tem, gosta muito do clube, tem esse sonho, acha que estão reunidas as condições para o ser, e o que é facto é que tem estado muito bem posicionado nas intenções de voto nas sondagens que são conhecidas, mas agora, evidentemente que os seus detratores e os seus opositores, alguns deles, alguns talvez mal intencionados, começam a levantar outro tipo de questões em relação aos esclarecimentos que ele anunciou. Portanto, esta intenção de Noronha Lopes acionar judicialmente quem a levantar situações que ele considera tentatórias do seu bom nome e da sua carreira profissional acabam por ser uma consequência de tudo isto que se gerou e que talvez pudesse ter sido gerido de outra forma da parte de quem difundiu estes rumores
E em relação a ele, enfim, digamos que não há dúvida que é uma tomada de posição corajosa, mas que evidentemente implica riscos e eles aparentemente estão a acontecer. Olhamos agora para Luís Filipe Vieira. Diz que se for eleito vai reunir imediatamente com todos os funcionários do Benfica. O ex-presidente e agora candidato diz ainda que no que diz respeito a quem trabalha no clube vai cortar quem tiver de cortar. Eu acho que a primeira coisa que farei aqui é ter uma reunião com o pessoal todo do Benfica, falar com toda a gente e dizer o que é que eu venho. Não vale a pena, nós estamos a esconder nada a ninguém. E aquilo que for para cortar, vai ser cortado. Vou dar preferência muito à competência das pessoas, vamos ser claros nisto. Há pessoas, logicamente, que não vão ficar comigo, de maneira nenhuma, até porque o que se passou não vão ficar comigo. Mas volto novamente será os recursos humanos a contratar as pessoas, que não serão, nunca vai entrar amigos meus aqui dentro desta casa, como no passado nunca entrou ninguém. Foi sempre os recursos humanos que tinham a primazia de fazer-os contratar ou fazer concursos para contratar pessoas. Por isso, estou muito à vontade nisso. O sonho que eu tenho, e penso que todos os benfiquistas têm, é novamente voltar a ganhar e ter a hegemonia do futebol português. Esse é o sonho que nós temos, é aquilo que nós queremos concretizar perante os benfiquistas. Para isso, há um trabalho que tem que se fazer, logicamente que não estou identificado neste momento com tudo o que se passa dentro do Benfica, mas que o treinador do Benfica, de certeza absoluta que facilmente me irá identificar. Se caso ganhe as eleições, com o José Mourinho, facilmente nós iremos identificar. José, aqui Vieira dizer que, ao que tudo indica, José Mourinho poderia continuar, mas promete mesmo uma razia, não é? Em termos de funcionários, quem tiver de sair, sai, e amigos dele não são colocados dentro do Benfica. Posso começar por José Mourinho. A única voz que ainda não se tinha ouvido, de alguma forma, ratificar o nome de José Mourinho era a de João Diogo Manteigas, que ontem, nestas entrevistas de 30 minutos que a BTV levou a efeito com os candidatos, elogiou José Mourinho e suportou também a ideia da sua continuidade. Portanto, digamos que o pleno está feito e Luís Filipe Vieira já tinha falado nisso, João Noronha Lopes também, e no caso Rui Costa, obviamente, porque o contratou, não era preciso falar. Exato. Agora, em relação a esta questão dos cortes de gorduras, como se costuma dizer, é uma tomada de posição, por um lado, séria, porque é em sede própria, é na BTV que ele diz isto em relação ao universo de funcionários. Mas muitos funcionários também são do sócios, Benfica. não é? Exatamente. Aliás, eu até queria estabelecer aqui uma comparação e uma diferenciação entre o modus operandi de Rui Costa, que pensou num bónus para o universo de funcionários do Benfica, e Luís Filipe Vieira, que diz que quando chegar ao clube vai ter uma reunião com todos os funcionários e quem tiver que cortar, vai cortar. Portanto, digamos que, desse ponto de vista, estrategicamente, atendido ao facto do universo de funcionários do Benfica, todos sócios, não ser assim tão pequeno, revela coragem e seriedade por parte de Luís Filipe Vieira. O Vieira tem noção disso, não é? Exatamente. Dessa quantidade de sócios. Até pelo facto de ter dito isto em pleno Benfica, nas instalações da BTV. Mas não há dúvida nenhuma que é uma declaração que lhe pode custar alguns arriscada? votos. Demasiado arriscada nesta altura? Sim, pode-lhe custar alguns votos no universo de funcionários do Benfica. Qual é a necessidade de criar mais esta polémica? O que é que achas que Luís Filipe Vieira ganha com isto? Alguma seriedade perante os restantes sócios, não os funcionários do Benfica? Sim, bem observado, bem, era justamente por aí que eu ia. Eu acho que é uma tomada de posição séria do ponto de vista em que é aquilo que ele pensa e disse-o em sede própria para toda a gente ouvir. Por outro lado, digamos que se é verdade que isto poderá não ter grande acolhimento no universo de funcionários, poderá cair bem no universo muito mais alargado de sócios votantes. E falavas nessa questão de Rui Costa, de facto, a questão do prémio, que também foi muito criticada. Ou seja, e foi muito discutida aqui também em estúdio. Ou seja, são posições antagónicas, não é? Ambas que possam ser discutíveis ainda assim, não é? Sim, vamos lá ver. Dar-se um prémio que acho que correspondia a meio salário assim, aos funcionários... Já não tenho bem presente, mas creio que sim. É uma atitude, é um ato de gestão que muitas administrações e muitas empresas fazem. Muitas vezes está associado aos resultados. O Benfica teve resultados financeiros muito avultados, apesar das contas não terem sido aprovadas em Assembleia por outras razões. Estamos a falar de 34 milhões de euros
Portanto, desse ponto de vista, acho que é normal essa gestão. Digamos que o timing é que pode ser criticado e foi isso que aconteceu por estar em cima. Exato. E dentro de um Podia período pré-eleitoral. ser uma forma de comprar, entre aspas, votos. Bem, é verdade que Falou-se nessa... Sim, é verdade que isto acontece na altura dos resultados serem apresentados. Mas essa é uma leitura que se pode fazer. O que é que antevês ainda destas eleições? O que é que ainda pode mudar até lá? E tendo em conta também estas entrevistas que temos visto dos candidatos dadas à BTV, o que é que perspectivas ainda? Grandes mudanças? Eu acho que continuamos a falar de 4 nomes que estão mais bem posicionados, uns mais do que outros. Até agora, e porque não tivemos ainda outra sondagem, vamos circunstanciar-nos às últimas, que apontam no sentido de Noronha Lopes continuar em primeiro e Rui Costa em segundo, e até com a distância a diminuir. Depois Luís Filipe Vieira e João Diogo Manteigas. Penso que os outros 2 candidatos, Martim Maior e Cristóvão Carvalho, estão demasiado longe para poderem ter grandes aspirações a uma eventual segunda volta. Eu acho que se perfila aqui a possibilidade de termos uma segunda volta nas eleições do Benfica. Acho que há 2 candidaturas que estão muito bem posicionadas, assim o dizem as sondagens. João Noronha Lopes e Rui Costa. Luís Filipe Vieira parece estar em crescendo. João Diogo Manteigas vamos ver, porque tem um aparente eleitorado bastante fixo e fiel, mas é preciso crescer. Portanto, digamos que há aqui uma série de interrogações, mas registro o facto de João Noronha Lopes, que lá está, foi atingido talvez naquela que é a sua principal característica em termos de argumento eleitoral, que é a credibilidade, acabou por repô-la de uma forma muito drástica, eu diria, mas talvez eficiente, talvez eficaz, o que não lhe evita algumas questões que saem dessa exposição da sua vida pessoal e profissional, situação que já o levou a ponderar a possibilidade de acionar quem a tentar contra o seu bom nome a partir daqui. Portanto, quis colocar um ponto final nesta situação. Acho que do ponto de vista estratégico está bem feito. Do ponto de vista funcional já tive a oportunidade de dizer qual é a minha opinião. Acho que tudo isto seria evitável. Mas compreendo muito bem as razões pelas quais ele fez e deve tê-lo feito com um grande custo e grande sacrifício dele e da sua família. E depois temos que ver como é que está posicionado Luís Filipe Vieira em função de parecer que estes banhos de multidão que ele tem tido em casas do Benfica, particularmente de centro e norte, apontarão no sentido dele ter um número de seguidores e potenciais votantes acima daquilo que eventualmente as sondagens que foram feitas mais nos centros urbanos, particularmente em Lisboa e à volta do Estádio da Luz, poderão indiciar. Portanto, eu acho que está tudo em aberto e mais do que isto não posso dizer enquanto não houver outra sondagem. Exatamente. Continuamos a olhar para Luís Filipe Vieira, até porque a lista de Vieira ao Conselho Fiscal tem 4 sócios que nem sequer podem votar. Segundo o jornal Record, 4 dos 5 nomes propostos pelo ex-presidente do Benfica ao Conselho Fiscal são sócios há menos de 1 ano, ou seja, pelos novos estatutos, só é imposto um mínimo de 15 anos de sócio efetivo e 35 anos de idade aos candidatos à presidência da direção e dos órgãos sociais. José, e esta decisão de Vieira, em termos de lista, estes 4 sócios que nem sequer podem votar, o que é que te diz esta decisão? Não é ilegal, face aos novos estatutos, portanto, a partir daí é inatacável e o que é facto é que a lista foi aceita pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Não é usual. Uma coisa é tu contratares quadros, estou a falar de listas de corpos sociais, que obviamente até podem nem ser sócios do clube e a partir daí, a partir do momento em que começam a trabalhar, creio que é uma prática normal, principalmente dos grandes clubes, que os seus funcionários, particularmente os altos quadros, sejam associados. No caso de corpos sociais, é de facto uma situação, eu diria, quase inusitada. Poderá mexer aqui com alguma questão relacionada com a credibilidade da lista em si perante os outros sócios, ou não? Vamos ver, até se poderia especular com outra questão, dificuldade na escolha. Não quero ir por aí, não quereria valorizar esta situação do ponto de vista em que ela não fere os novos estatutos do clube, mas registro o facto de não ser uma prática habitual e tradicional, porque normalmente os corpos sociais de um clube como este têm, por regra, muitos anos de filiação clubística.
Olhamos agora para Morten Hjulmand, deve ser poupado no jogo da Taça de Portugal, frente ao Paços de Ferreira. De acordo com o jornal Record, Rui Borges deverá gerir a equipa no jogo da Taça de Portugal e uma das poupanças deve ser o capitão. Hjulmand chega a meio de outubro, já com o recorde de minutos batido, ou seja, em 15 jogos já disputados esta temporada, 11 no Sporting e 4 na Dinamarca, o médio somou 1.304 minutos. Há precisamente um ano levava apenas 971. Face a este ritmo competitivo e por ser uma peça fundamental na equipa de Rui Borges, o treinador deverá poupá-lo no jogo da Taça de Portugal, voltando então a utilizá-lo na quarta-feira frente ao Marselha para a Liga dos Campeões. Em caso de poupança, José, de Hjulmand, parece-te uma decisão acertada? Falamos aqui de um recorde de minutos já batido, ou seja, 15 jogos disputados esta temporada, falamos de 1.304 minutos. Faz sentido poupar o jogador? Tendo em conta o jogo vai ser disputado com o Paços de Ferreira para a Taça de Portugal, acho que é normal que assim possa ser. Acredito que tanto o Benfica frente ao Desportivo de Chaves como o Sporting frente ao Paços e por maioria de razão o Porto frente ao Celuricense, que vão rodar os jogadores na equipa. Por outro lado, também há que considerar que há uma paragem de 2 semanas, uma paragem competitiva que afastou a esmagadora maioria dos jogadores mais importantes dos 3 clubes, Benfica, Sporting e Porto, do trabalho diário, e há automatismos e afinações que são precisas recuperar, tendo em vista os jogos das competições europeias da próxima semana. Mas no caso de Hjulmand, que não tem estado assim tão feliz nos últimos jogos do Sporting, mas até atuou a bom nível na seleção da Dinamarca, acho que é normal que ele possa não ser utilizado. Resta saber se pura e simplesmente não é convocado ou se até pode ficar de prevenção no banco e não começar o jogo. Acho que é uma prerrogativa à qual o Rui Borges provavelmente recorrerá e que faz sentido pelo tempo de utilização que tu próprio, Vânia, já referiste, que é muito elevado nesta fase inicial da temporada. Que pode até levar a lesões, não é? Como sabemos. Sim, claro, é verdade, e isso já aconteceu até com outros jogadores. Muito bem, olhamos agora para Jorge Costa, ele que foi ontem homenageado com a atribuição do nome do antigo capitão ao Centro de Treinos do Futebol Clube do Porto. O antigo Olival é, a partir de agora, o Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa. Num momento de muita emoção, André Vilas-Boas anunciou a mudança numa cerimónia que esteve presente a família de Jorge Costa, que faria 54 anos. A equipa técnica de Francesco Farioli e o plantel também estiveram na homenagem ao antigo capitão Jorge Costa. Recordo, morreu no passado dia 5 de agosto, aos 53 anos, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória. Zé, como já vimos até aqui no início desta edição da Liga Now, André Vilas-Boas muito sensibilizado, muito emocionado ao falar de Jorge Costa, uma figura incontornável do Futebol Clube do Porto. Não espanta ninguém esta atribuição, pois não? Não, é da mais elementar justiça. No dia em que Jorge Costa faria 54 anos, a partir de agora o Centro de Treinos do Benfica passa a chamar-se Centro de Treinos e Formação Jorge Costa. Acho que é difícil encontrar uma medida mais justa e que faça mais sentido. Estamos a falar de um homem cuja vida se confunde com a história do clube, muito amigo de André Vilas-Boas, que ontem... Estamos a ver essas imagens agora. Sim. Muito emocionado. Deixou palavras de grande emoção. Porquê? Porque falou com o coração. E porque estava de facto presente, não é? Quando tudo aconteceu. Sim, e repara, Jorge Costa morreu, faleceu e ainda foi levado para o hospital, como sabemos. Mas digamos que o acidente cardiovascular que acabou por ditar o seu falecimento aconteceu justamente no desempenho das suas funções e nas instalações do Porto. Tudo isso, obviamente, mexeu com André Vilas-Boas. É um discurso muito emocional, sensibilizou-me bastante, até por isto, já tive a oportunidade de dizer ontem. Eu estaria-me aqui no Now no dia em que Jorge Costa faleceu. Perfeitamente, sim. E guardo memória desse dia por boas e más razões. Eu estava aqui em estúdio quando foi confirmado o falecimento de Jorge Costa, alguém que eu conhecia há muitos anos. Eu comecei a trabalhar em 1991 no Mundial de Sub-20
disputada em Lisboa. Uma seleção extraordinária, onde pontificavam nomes justamente como Jorge Costa e também Rui Costa. Aliás, eram ambos muito amigos. Portanto, digamos que é um homem consensual até do ponto de vista da relação com os jornalistas. Dentro de campo era um guerreiro, às vezes intratável, por isso tinha aquele cognome do bicho, mas era um líder incontestável, foi um grande jogador de futebol, tanto no Porto como na seleção portuguesa. E, obviamente, partir tão prematuramente aos 53 anos, nas circunstâncias em que isso aconteceu, obviamente que causa comoção geral a toda a gente, adeptos ou não, do Porto. No caso do Presidente, por ser amigo dele e por ter sido quem o convidou para estas funções, evidentemente que se percebe e de que maneira a emoção que André Vilas Boas sentiu no momento destas palavras. Avaliamos agora o facto de Sudakov ter estado no relevado, no centro de treinos do Benfica. O médio apresentou-se apenas com uma fita no ombro esquerdo, mas fez treino individualizado. Sudakov, recordo, foi dispensado da seleção da Ucrânia após ter sofrido um traumatismo no ombro no jogo frente à Islândia. Na altura, o jogador do Benfica até partilhou uma fotografia nas redes sociais com uma proteção, o que gerou algum alarme entre os benfiquistas. Foi, entretanto, reavaliado pelo Departamento Médico do Benfica e treinou à parte do restante grupo. Está em dúvida para o jogo da Taça de Portugal, frente ao Chaves. José, de facto, não sabemos ainda a seriedade desta lesão. Vimos que Sudakov se juntou aos treinos do Benfica. Achas que, entretanto, ainda pode estar apto a defrontar os Chaves? E se não estiver, o que é que está aqui em causa? Acredito que, no caso de Sudakov, e por maioria de razão em relação a Yulman, possa estar nas cogitações de José Mourinho poupá-lo por causa de um jogo extremamente importante que o Benfica vai ter na próxima terça-feira em Newcastle, St. James Park. Recordo que o Benfica está com 0 pontos à segunda jornada. Aliás, esta vai ser a terceira da Liga dos Campeões. É um jogo com um grau de dificuldade. Para lhe dar aqui mais uns dias. Exatamente, recuperação. É um jogo com um grau de dificuldade muito elevado e, dadas as circunstâncias, isso possa acontecer. Portanto, e atenção, porque este jogo que o Benfica vai fazer em Chaves depois da manhã é um jogo também muito importante. E pode ser um jogo que até encerra algum grau de dificuldade. O Chaves é uma equipa difícil, uma equipa da segunda Liga e que vai, obviamente, tentar dar tudo o que tem para tentar meter um grãozinho na engrenagem benfiquista. Mas ainda assim acredito que Sudakov eventualmente possa ser poupado, pelo menos em termos de 11 inicial. José, muito obrigada por esta presença aqui na Liga Now, nesta edição. Nós voltamos à 1h10, agora Janete Frazão, com o jornal A Hora de Almoço. Até já.